E aí galera, vamos lá, né? Então veja que até agora a gente trabalhou com, com atividade que ela tinha apenas dois caminhos, né? Tem o caminho A e o caminho B. E esse exemplo clássico do número lido e verificar se ele é par ou ímpar se encaixa bem. Tem um número, vou ter a condição dele. Esse número é par ou ele é ímpar? Eu vou apenas para dois caminhos. Eu vou para a condição A, eu vou para a condição B. Mas em determinados momentos, você vai ter mais do que duas condições. Eu vou ter condição A, condição B, condição C, condição D, várias condições. Para isso, eu tenho o que a gente chama de if encadeado. Pelo próprio nome a gente já está sabendo o que é, né? É uma cadeia de if. Então eu vou verificar se aquela minha questão, aquele meu dado lido vai se encaixar em alguma condição. Se encaixar em alguma condição, alguma instrução vai ser executada. Um exemplo clássico para a gente trabalhar com isso é calcular a média entre duas notas, né? Então veja esse exemplo 03, onde eu vou criar um programa que leia duas notas. Essas duas notas lidas eu vou calcular a média e eu vou verificar em que status, em que condição o aluno se encaixa. Se ele é reprovado, se ele é recuperação ou se ele está aprovado. Então veja, ó, se ele tem média menor que 5, reprovado. Se não que, se não se, veja que eu não tenho mais o else puro, eu tenho se não se. Então, se não se o que? Que condição? A média está entre 5 e 7, faça isso. Se não se for maior do que 10, faça isso. E aí eu posso ter várias condições, se não se, se não se, se não se, é à vontade. Por isso que o nome diz que é uma cadeia de if, é o if encadeado, ele está em uma cadeia aqui para a gente poder trabalhar. Vamos fazer esse nosso exercício aqui, na nossa ideia, para a gente ver como o if encadeado trabalha com um algoritmo, com um programa que tenha mais de duas condições. Vamos lá, né? Já deixei ele aqui pré-pronto, nossa estrutura, certo? Lembrando do scanner para poder fazer a leitura. Então vamos lá, né? Veja que eu preciso declarar duas variáveis, nota 1, nota 2. Eu vou fazer a leitura dessas duas variáveis. Sempre bom colocar aqui para o usuário digitar, né? Digite nota 1. Opa, digite nota 1. A nota 1, sua variável nota 1 vai receber o que? O next double. Vamos copiar aqui para economizar nosso tempo. Só não esquece de modificar as mensagens e a variável. Veja que eu já fiz aqui o que a gente chama de etapa de entrada dos dados. E agora ele pede para calcular a média. Eu vou fazer a operação entre esses meus dados obtidos, né? Média, como é que eu faço média? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2, né? Mas esse dado vai ter que ficar em alguma variável. Essa variável vai ficar na variável média. Então eu vou dizer que a média vai ser igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Quero colocar um ponto de atenção aqui importante nessa operação. Na matemática existem a precedência de operadores. Veja que o operador de divisão e multiplicação ele precede o operador de soma e o operador de subtração. Então, nesse caso aqui, primeiro ele vai fazer a divisão e depois a soma. E é um erro, né, na nossa operação, porque a operação da média, a primeira coisa que precisa acontecer é a adição. Para isso, a gente utiliza nossos colchetes, que diz que primeiro a operação de adição vai acontecer e depois a divisão. Peguei a média. Agora, essa média eu preciso fazer com que ela se encaixe em algumas dessas condições aqui, em alguma dessa condição. Se ele está reprovado, se ele está em recuperação ou se ele está aprovado. Não posso utilizar o if else, porque if else é apenas para duas condições, né? Eu tenho agora três condições. Por isso vou utilizar o quê? O if cadeado. Então vamos lá, né? Ele é parecido, ele só tem só um acréscimo, a gente vai ver aqui agora. E a gente continua com a mesma estrutura que a gente trabalhava. Como é que o if trabalha? If, entre parênteses, eu coloco a minha condição. Qual é a minha condição inicial aqui?
Quero saber se ele é reprovado. Como é que ele é reprovado? Se a nota dele é menor que 5. A nota não, a média, né? Então, média. Se média... É uma pergunta isso aqui. Se média é menor do que 5, a média é menor que 5? Sim, a média é menor que 5. Então, eu digo aqui, ó, que esse aluno, ele está reprovado. Reprovado com média o quê? Com média, né? Que o conteúdo está aqui dentro. Se não que, se não, veja que eu tenho outra condição. Quando eu tenho condição, se não, se. Então, se não, eu não posso colocar aqui diretamente a condição, eu preciso dizer que se não, se, ou seja, eu tenho outra condição para ser verificada. Qual é a condição que eu preciso verificar? Se a média está entre 5 e 7. Então, se a média for maior do que 5, e veja a operação lógica, e média for menor do que 7. Então, se tiver entre essas notas, eu vou dizer o que? Aprovado ou não, né? Aprovado. Ele está em recuperação. Recuperação. Agora, se a média não for menor do que 5, se a média for entre 5 e 7, se não que eu tenho alguma outra condição, tenho que condição maior que 7. Então, se média for maior ou igual a 7, aí ele está o quê? Ele está aprovado. Vamos testar? Vamos testar nosso código Java Application. Digite nota 1. Nota 1 ele tirou 8.8. Opa! Ó, galera, aqui informação importantíssima. De vez em quando eu sempre erro isso aqui, porque é nossa cultura, né? Nossa cultura sempre é digitar os números decimais com ponto. Só que o Java é uma ferramenta, é uma linguagem de programação e a IDE Eclipse também é uma ferramenta dos Estados Unidos e o padrão americano é vírgula. Então, 8,8, certo? 8,8 na nota 1 e na nota 2 ele tirou 2,2. Recuperação, média 5,5. Vamos testar outro? Vamos testar aqui, ó. Ele tirou na primeira nota, tirou 3. Só que na segunda nota ele tirou 10. Então, recuperação ainda, 6,5. Porque a média é acima de 7, né? Então, vamos fazer um outro aqui. Ele tirou 5, 6. E na nota ele tirou 9,4. Aprovado, com média 7,7. Então, você conseguiu fazer através do if, mas não if else. Veja que agora é o if encadeado, que a gente tem uma cadeia de if, e a gente conseguiu fazer essa estrutura que verifica não mais apenas duas condições. A gente está aqui com 3 condições a ser atendida. Para melhorar esse código aqui, veja que a gente pode fazer uma pequena alteração que torna o seu código mais eficiente. Por que isso aqui? Ó? Veja aqui, eu tenho uma média. Se a média não for menor do que 5, se a média não for entre 5 e 7, logicamente ela está o quê? Ela é acima de 7. Então, se ela é acima de 7, eu posso optar por não verificar essa condição e já dizer que se não é menor que 5, se não está entre 5 e 7, ele já entra no escopo do meu else, que é tudo que é executado quando as outras condições não forem satisfeitas. Então, o else é essa válvula de escape. Para uma melhor eficiência do código, eu não preciso analisar aquela condição se a média for maior que 7, porque eu já sei implicitamente que é. Então, eu não preciso colocar, certo? Então, eu posso fazer essa alteração que vai continuar a mesma coisa. Veja, digite a nota 1, 9. Digite a nota 2, 8. Aprovado com média 8,5, a gente tirando a condição de 7. Um outro ponto de atenção que eu chamo aqui e que eu vejo sempre os programadores iniciantes, alunos de algoritmos a realizarem é não utilizar o if encadeado. Ao invés de utilizar o if encadeado, vocês que eu digo no geral, né, utilizam ifs separados. Então faz mais ou menos assim, ó. Se média
for menor do que 5, deixa eu copiar aqui que fica mais rápido. Se média for menor do que 5, imprima esse. Ao invés de fazer o else if, aí faz um outro if. Se média for entre 5 e 7, faz isso. Aí faz um outro if. Se média for maior ou igual a 7, aí diz que o aluno está aprovado. Veja a diferença de você usar 3 blocos diferentes de if para um bloco de if. Isso aqui, ó, é muito mais eficiente na sua programação. Você tem uma eficácia muito maior disso aqui do que você fazer esses ifs separados. Isso aqui funciona, como eu vejo a maioria dos iniciantes fazendo, funciona, mas não é eficiente. Por que não é eficiente? Imagine que a média aqui ele é 4. Ele vai verificar aqui, ó. Média menor que 4 ele vai imprimir aqui reprovado. Só que mesmo ele sabendo que a média já é 4, ele vai verificar essa e vai verificar essa. Então seu sistema já perdeu tempo. Já perdeu tempo em duas condições. Quando você está em um if encadeado, não. Ele vai verificar, ó, a média é 4. É menor do que 5? É. Ele já executa os comandos que estão aqui no escopo do seu if. E os outros ifs que estão encadeados aqui na sua estrutura, ele desconsidera. Então você ganha tempo, você ganha eficiência. E quando você tiver em um programa, um sistema robusto, isso aqui vai fazer muita diferença. E isso aqui em programação é algo que você precisa aprender a não fazer, evitar a criar blocos separados de if. Se eu estou trabalhando com a mesma variável, veja a dica. Estou trabalhando com a mesma variável em diferentes condições, if encadeado. Se eu tivesse outras variáveis aqui, em vez de ser média, se fosse aqui, por exemplo, peso, aqui fosse altura e largura, aí sim, cada um vai ter o seu bloco. Mas se eu estou em uma mesma variável, if encadeado. Não esqueçam disso, beleza? Vou até apagar isso aqui para vocês esquecerem isso da memória de vocês. Então esse é o nosso if encadeado. Volto já já com mais uma estrutura de controle.